E aí, gente, tá começando a ficar frio aqui em Friburgo, hein? Porra, cara, tá ficando gelado aqui. Bom, bora fazer um vídeo de hoje. Hoje, uma quarta-feira maravilhosa. Tô aqui para gravar esse vídeo. Lembrem-se sempre, sejam muito bem-vindos. Olha, falta de educação, né? Cláudio, vamos começar direito o negócio? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. Mas sem mais delongas, eu não sou aquele cara que fica cheio de frufru. Eu vou direto ao ponto e no final, obviamente, que eu faço convite, se caso você ficar até o final desse vídeo. Bom, a minha pergunta inicial aqui para o vídeo de hoje é a seguinte. Cara, você já sentiu isso na sua vida? Eu já senti várias vezes, tá? Você já sentiu que, tipo, a tua vida, a tua cabeça, ela nunca para, ela tá sempre pensando em coisas e mais coisas, que às vezes você tá vivendo no piloto automático também, que você acorda, toma café da manhã, vai trabalhar, chega em casa e vai dormir. Parece que às vezes a nossa vida, ela tá, tipo, presa. E muitas vezes a gente acaba entrando na rede social e a gente fica mais ansioso com o futuro, olhando para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não tá alcançando, ou a gente fica muito preso ao passado, a um passado que foi bom, um passado nostálgico, uma coisa que a gente sente vontade de reviver. Você já passou por alguma dessas situações na sua vida? A ciência ela tem uma resposta poderosa para você poder enfrentar esse tipo de situação, porque nada disso é bom para sua vida. Viver no piloto automático, cabeça sempre cheia de pensamentos intrusivos, ansiedade extrema com o futuro e preso a um passado depressivo e nostálgico, isso é tudo péssimo. E a ciência ela tem uma resposta muito interessante chamada mindfulness. Aí você fala, porra, Cláudio, pelo amor de Deus, que palavrinha sem vergonha. Fiquem tranquilos, você não precisa saber de fato o que é a palavra, mas você precisa praticar as atividades que eu vou passar para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês exercícios práticos, tá? E validados por alguns estudos científicos que podem transformar a sua relação com a tua mente. Por quê? Ela que vai te levar aonde você deseja. Os seus braços, o seu corpo, ele pode ser o transporte, mas isso aqui que vai botar você lá, tá? Então eu queria que você prestasse bem atenção a isso. Então, até o final, você vai entender que as coisas precisam ser feitas. Não amanhã, não semana que vem, mas agora. Cara, eu vou fazer um teste rapidinho com vocês, tá? Vou fugir do padrão aqui do vídeo, mas vou fazer um teste aqui rapidinho com vocês, que eu gosto muito e eu fiz há muitos anos atrás e eu quero muito que você faça essa atividade, que é a seguinte. Eu quero que você pegue o seu dedo, eu vou até me afastar. Eu quero que você pegue o seu dedo, você vai ficar em pé, tá? Você vai pegar o seu dedo e você vai virar o máximo que você pode para trás, assim, ó. Você vai virar o máximo que você pode, tá bom? Nisso que você virar o máximo que você pode, você vai olhar bem para onde você apontou esse ponto, beleza? Depois que você fez isso, você pode voltar. E aí eu quero que você simplesmente faça um pouquinho rapidinho. Feche os olhos. Nisso que você fechar os olhos, eu quero que você imagine você avançando aquele ponto que você apontou. Eu quero que você pense que você foi além daquele ponto e que você conseguiu muito mais do que aquele ponto ali que você fez anteriormente. E agora eu quero que você faça novamente. Estique o seu dedo e vire. Você vai perceber que você vai muito além do ponto principal que você tinha apontado. Aí você fala assim: porra, Cláudio, não é possível, que loucura é essa? Bom, tá vendo que isso daqui é o poder da sua mente. E hoje eu vou mostrar para vocês o poder que a sua mente tem de mexer e mudar com a tua vida, beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, que eu quero explicar para vocês. O que que é o raio desse mindfulness? As pessoas ficam falando, é papinho coach. O que que é isso, Cláudio? Não. Mindfulness nada mais é do que atenção plena. A gente precisa estar presente no agora. Porque o que acontece? Quando você está muito focado no futuro, que não é ruim você estar focado no futuro, mas quando você está totalmente olhando somente debruçado sobre o futuro, você não está fazendo o agora. Você está muito preocupado e ansioso olhando para o que vai acontecer e você não está construindo agora. E dito isso também para o passado. Às vezes você fica tão preso ao passado que você não consegue fazer nada, porque você se martiriza, você se julga, você se arrepende de alguma coisa que passou. E, gente, eu quero falar uma coisa para vocês.
que eu aprendi com um grande mestre, aqui mesmo no YouTube, um cara chamado Pedro Calabres, e ele fala uma coisa que aquilo ficou na minha vida. Passado e futuro são morte. Por quê? O passado não tem o que a gente fazer, ele já passou, morreu. E o futuro também é morte, porque ele não aconteceu e a gente não consegue controlar, eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a 30 segundos enquanto eu estou falando. Então, se a gente não consegue prever, de fato, não tem como a gente querer controlar isso. Então, o mindfulness nada mais é do que essa atenção plena. É a gente estar presente no agora, com curiosidade, sem julgamento. Se a tua vida não está saindo do jeito que você quer, tá tudo bem. O negócio é você estar aqui e agora. E, na verdade, esse mindfulness ele vem de práticas orientais, tá? De meditações orientais, só que hoje o mundo inteiro já conseguiu disseminar e hoje ele é amplamente validado, não só por o Oriente e Ocidente, mas como a ciência tem se debruçado muito sobre esses estudos. Tanto que uma das maiores universidades do mundo, que é Harvard, fala que 47% do nosso tempo, ou seja, metade do nosso tempo do dia, a nossa cabeça ela está divagando. Ou seja, ela está sem fazer nada, ela está parada, ela está ociosa. E isso está ligado ao quê? À infelicidade. E esse divagando, ela está ociosa, mas é um ócio vagabundo, é um ócio do mal, porque às vezes você não está pensando em nada ou você está pensando em muita coisa inútil. E isso é péssimo. Então, praticar a atenção plena, o foco, isso vai reduzir a sua ansiedade e vai aumentar a sua clareza mental. Muitas vezes você está com a cabeça tão ocupada de informações, de pensamentos, que você às vezes acaba não fazendo o que você gostaria de fazer e às vezes o que você deveria ter feito. É como você, aqui eu vou ensinar para vocês, como você vai treinar um músculo, tá? O teu cérebro é um músculo assim como seu bíceps, seu tríceps, seu quadríceps e qualquer outro músculo do seu corpo. Então, quanto mais você praticar, mais consciente você vai se tornar. Mais musculoso o seu cérebro se torna, e isso eu já falei algumas vezes dentro de alguns vídeos aqui. E qual é esse benefício do mindfulness? Você fala, ah, porra, Claudio, beleza. Você está me falando que é importante fazer, que é validado, tá, mas qual o benefício disso? Bom, primeiro de tudo, como você aqui, ele reduz a sua ansiedade e o seu estresse. Isso daqui, para mim, já é fundamental e já é fantástico para a gente começar a brincadeira. Bom, quem aqui é ansioso, levanta a mão fazendo um favor. Bom, se todo mundo é, a gente quer reduzir o nosso nível de ansiedade. E estresse no dia a dia? Trabalho, casamento e parente, e etc. Putz, cara, quando a gente faz o mindfulness, a gente consegue reduzir esses níveis e essas taxas de hormônios aí do cortisol dentro da nossa cabeça. Bom, segunda coisa, ela melhora a função executiva. E o que que é, diabos, uma função executiva? É o teu foco, é a tua memória, tá? Então, assim, a função executiva nada mais é do que isso. O teu foco para trabalhar, para fazer as coisas e, obviamente, a tua memória para lembrar das coisas que você estava fazendo. Sabe quando alguém te pede alguma coisa e fala, putz, velho, esqueci? Por quê? Porque isso é um nível alto de estresse ou de ansiedade e falta um pouco de mindfulness. E também você diminui a sua reatividade emocional. O que é isso? Você melhora a sua inteligência emocional. Você para de ser uma pessoa respondona. Você para de ser uma pessoa pirracenta. Você para de ser uma pessoa chata. E isso, pra mim, ó, pra quem é chato, compartilha esse vídeo já, hein? Pra quem faz pirraça, pode compartilhar esse vídeo. Então, assim, essas atividades que eu vou passar pra vocês vão ajudar isso. E, além de tudo, ela vai melhorar a autorregulação emocional. O que que é isso? Sabe aqueles dias que a gente tá mal, que a gente tá triste, que o dia pode estar mais lindo que seja, mas o nosso dia, a nossa visão tá nublada, tá turva? Então, o que acontece? Vão ter momentos e a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Não existe uma única pessoa que não tem dias nublados. Mas esses dias nublados, eles vão passar a ser menos nublados, menos sombrios e menos obscuros quando você faz essa prática de mindfulness, tá bom? Então, vamos a alguns exercícios aí que eu quero explicar para vocês. Primeiro exercício que eu sempre gosto de falar é a meditação.
Assim, para mim, a meditação, e não é só o Cláudio, é a ciência, os psicólogos, os neurocientistas, os médicos. A meditação é fantástica. E aqui eu não tô falando para você virar um monge, não. Eu tô falando para você fazer uma meditação de 5 minutos. 5 minutos. Ah, Cláudio, eu não aguento 5 minutos. 3 minutos, 2 minutos. O importante é que você feche os seus olhos, respire fundo e preste muita atenção ao seu corpo e à sua respiração. E é todo momento que o seu pensamento vier em alguma coisa, você vai voltar a prestar atenção na sua respiração e no seu corpo. Por quê? A prática meditativa ajuda você a desanuviar aquele monte de pensamento. Ele ajuda a fazer um detox, ele ajuda a dar uma varrida nas coisas. Imagina que você tem uma mesa cheia de papel. Quando você faz essa meditação, você pega os papéis e você joga para o lado. Por quê? Porque você está pelo menos prestando atenção em você, respirando um pouco mais. E isso ajuda muito a diminuir os seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente fica estressado, quando a gente fica ansioso, é muito pelo fato da gente estar com um nível de cortisol muito alto. E aí, quando a gente faz uma prática meditativa, você tende a ficar um pouco mais calmo e controlar a sua ansiedade. Eu digo para você isso e a meditação você pode fazer de várias formas. Eu gosto de botar um vídeo no YouTube e coloco assim: meditação guiada 5 minutos. Normalmente é um cara, o que eu vejo, tá? Você pode escolher o que você quiser. O que eu vejo é um rapaz carequinha que eu gosto muito e ele tem uma voz calma, uma voz doce, uma voz leve, e ele vai te guiando na prática meditativa e, poxa, no final você fala assim: uau. Passou 5 minutos, é muito pouco tempo, e eu estou um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Esse é o primeiro tipo de atividade que eu queria passar para vocês. O segundo tipo de atividade que eu queria passar para vocês é você ter atenção plena em atividades cotidianas. Como assim? Vamos lá. Eu vou pegar dois exemplos aqui para vocês, tá? Dois exemplos que eu acho que vai ser bem fácil. O primeiro exemplo é quando você está escovando os dentes, tá? Ou quando você está tomando um banho. Imagina que você está fazendo a sua higiene do dia a dia. Só que sabe quando a gente está fazendo nossa higiene e a gente não pensa, ou a gente está tomando banho, a gente está escovando o dente e pensando em outras coisas? Então, eu queria que você pensasse na atividade que você está executando naquele momento. No dente que você está escovando, no banho que você está tomando, no sabonete passando no seu corpo, no shampoo fazendo a espuma na sua cabeça, na água batendo no seu corpo, no calor que você está sentindo. Tudo isso eu queria que você prestasse um pouco de atenção. Não é para você fazer toda hora isso no seu banho na hora que você está escovando o dente, mas em alguns momentos do seu dia, ou se você toma 2 banhos por dia, ou se você toma 1 banho por dia, que você faça pelo menos 1, 2 vezes na semana, para que você consiga entender que você está ali, agora, prestando atenção naquela situação. E um outro exemplo que eu te dou é na hora de você comer. Eu, Cláudio, sou um cara que tenho esses problemas e eu quero mostrar para vocês e eu venho fazendo isso e venho praticando essa atividade. É fácil? Não, mas é totalmente possível. Eu tinha um hábito, um vício, uma mania muito feia de comer vendo televisão ou assistindo algum vídeo no YouTube pelo meu celular. E isso atrapalha muito a tua saciedade, então você vai ficar com mais fome depois de você comer. E além de tudo, você não presta atenção à comida que você está comendo. Então, toda vez que você for comer, preste atenção à sua comida. Preste atenção ao alimento que está ali, mastiga, sinta a mastigação, sinta as notas de sabor dentro da boca, saboreie, deguste da comida. Por que que eu digo isso para vocês? Porque é uma das poucas atividades. Você vê que é uma atividade mínima, mas é uma atividade que vai ajudar você a estar no aqui e agora e vai fazer com que você pare de pensar em inúmeras outras coisas que estão ali na sua cabeça de pensamentos intrusivos. Tá vendo como é uma coisa simples? E a terceira e última dica que eu vou dar para você, eu já falei em alguns vídeos bem para trás, mas eu volto a repetir aqui, que é o seguinte: para quem é ansioso, para quem pensa muito no futuro e quer controlar de fato o que vem ali na frente, eu dou uma recomendação para vocês. Tenha uma lista de tarefas.
Eu mesmo tenho uma lista de tarefas que eu vou mostrar para vocês todo santo dia. Aqui tem todas as coisas que eu preciso fazer no meu dia. E aí, por que que eu tenho essa lista de tarefas e ela fica aqui na minha mesa, bem do meu lado? Por quê? Porque o ansioso, ele precisa prever o futuro, ele precisa controlar o futuro. E nada melhor do que a gente controlar o futuro escrevendo aquilo que a gente precisa fazer. Quando a gente escreve, a gente sabe o que a gente tem que fazer e aí a gente fica menos nervoso e fica pensativo naquilo que tem que acontecer, que é aquilo que a gente tem que fazer. Por quê? Ficar refém da nossa memória é terrível, porque a tua memória te prejudica, ela não vai lembrar de tudo que você tem que fazer. E quando você bota tudo no papel, você já sabe que está tudo ali. Ai, Cláudio, eu não consegui fazer tudo. Não tem problema, no dia seguinte você faz. Mas que você coloque no papel tudo o que você precisa fazer. Eu, Cláudio, gosto de utilizar tarefas diárias. Por quê? Porque se eu deixar para a semana, eu vou ter um livro, não vou ter uma folha. Então, assim, eu prefiro muito mais ter uma folha de tarefas de afazeres, porque para mim funciona muito melhor ter esse tipo de tarefa aqui no meu dia a dia, ok? Então, esses são os três exercícios que eu queria passar para vocês. Primeiro, de meditação. O segundo, a ativação de atenção plena dentro de atividades cotidianas, escovando os dentes, tomando banho, comendo alguma coisa e tudo mais. E o terceiro, ter uma lista de afazeres ou uma lista de tarefas diárias para que você controle um pouco dessa ansiedade. Eu queria que vocês entendessem que você não precisa virar um monge para você ter uma mente mais tranquila. Você não precisa ir para uma montanha, ficar sentado na posição do sol, fazer yoga. Você não precisa disso. Você só precisa escolher parar, respirar e prestar atenção no presente que você está. Começa 2 minutos por dia. O teu cérebro, ele vai resistir no início porque, de fato, o nosso cérebro ele gosta de padrões e você vai quebrar um padrão. Então, quando você faz isso, você vai quebrar padrões. Então, cada vez que você volta pro agora, você está voltando para quem? Para si mesmo. E é nessa hora que a clareza e a tranquilidade ela nasce. Às vezes você é uma pessoa que você fala assim: nossa, eu sou 220, nossa, eu sou muito agitado, nossa, eu sou muito elétrico. Eu sou esse cara. Agitado, ansioso, elétrico, muito, 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 muito agitado. Mas eu preciso saber que eu tenho agitações em momentos e eu tenho calma em outros. Eu não posso ser agitado toda hora, senão ninguém vai querer ficar do meu lado. Por mais que eu trabalhe sozinho, eu não vou ter cliente, porque eu sou muito agitado, eu não vou ter namorada, porque eu vou ser agitado, eu não vou ter família, porque eu vou ser muito agitado. Então, assim, só agito não rola. Você tem que ter agito no momento certo, no local certo. E você tem que ter calma no momento certo e no local certo. Tá bom? E, obviamente, se você ficou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer e te pedir algumas gentilezas. Se esse vídeo Se esse vídeo te ajudou, peço para você deixar um joinha, curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, me contar nos comentários qual desses exercícios você vai praticar primeiro e qual você tem dificuldade. Você é parecido comigo, que às vezes fica vendo vídeo no YouTube, vendo televisão enquanto você almoça? Vamos tentar fazer isso junto e tentar mudar essa coisa? E, obviamente, se você quiser mais vídeos como esse, me diz aqui embaixo se você gostou desse tema, se você quer temas parecidos com esse ou vai algum tipo de variação. E, obviamente, compartilha com aquela pessoa ansiosa ou aquela pessoa que tá difícil, tá nostálgica demais, que precisa voltar para si mesmo e para ela se encontrar de fato, tá bom? Então, no mais é isso. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.